Saudações, eu sou o professor Emerson Cassiano e hoje vamos falar sobre adubação orgânica, fontes orgânicas de nutrientes para suas rosas do deserto. Recentemente eu publiquei uma aula nova para os alunos do meu curso Rosas do Deserto de A a Z sobre adubação orgânica. Então foi muito legal, os alunos gostaram bastante, recebi um feedback interessante e resolvi trazer um pouco desse conteúdo para vocês aqui no canal do YouTube. Mas antes de mais nada, eu queria dar um recado para você. Se você tem dificuldades no cultivo das rosas do deserto, você quer aprender todas as técnicas necessárias para você ter sucesso no cultivo das suas plantas, para você saber como lidar com as diferentes situações aí ao longo do cultivo da rosa do deserto, para que a sua planta produza cada vez mais flores, para que você saiba combater pragas e doenças, eu preparei um evento especialíssimo aí para você que vai se chamar a Semana das Rosas do Deserto. Vai ser nos dias 2, 3, 4, 5 e 7 de novembro. Vai ser uma semana repleta de conteúdos aí riquíssimos para você que quer aprender aí tudo sobre as rosas do deserto. E se você quer se inscrever na Semana das Rosas do Deserto, saiba que é um evento 100% gratuito e 100% online. E se você quer se inscrever, basta clicar no link da descrição desse vídeo. É o primeiro link que você vai encontrar logo aqui embaixo na descrição desse vídeo. Existem diversas fontes de adubos orgânicos para suas rosas do deserto. E hoje eu vou falar sobre algumas delas e algumas você tem inclusive aí na sua casa, você produz diariamente aí na sua casa. A primeira delas é a casca de banana. A casca de banana, ela é rica em potássio, que é um macronutriente importantíssimo para as rosas do deserto, que vai auxiliar aí no fortalecimento da planta, para que ela cresça bem, para que ela engorde o caudex, para que ela se torne resistente a pragas e para que ela consiga manter bem as flores e os frutos que são as vagens. Então realmente o potássio é fundamental para a saúde da sua rosa do deserto e a casca de banana ela é rica em potássio. E para utilizar a casca de banana como adubo na sua rosa do deserto, você deve primeiro colocá-la para secar ao sol, deixar bem seca, ela vai ficar escura, crocante. Depois você vai bater no liquidificador até que vire quase um pó e aí você vai poder utilizar aí no substrato das suas plantas, utilizando aí mais ou menos uma colher rasa de sopa de casca de banana em pó aí no substrato da sua planta e você vai fazer essa aplicação em a cada 2, 3 meses. Uma outra fonte orgânica de nutrientes para sua planta é a borra do café. Sim, aquilo que sobra ali depois que você faz o café, que a gente chama de borra de café, você pode utilizar aí como adubo nas suas rosas do deserto, porque é uma fonte riquíssima de nitrogênio aí para sua planta e o nitrogênio é fundamental para que a planta cresça, principalmente para que desenvolva sua parte vegetativa, suas folhas, seus ramos, suas raízes, tá? Mas a borra do café, assim como qualquer outro adubo, não pode ser utilizada em exagero. O café, como a gente sabe, ele é rico em cafeína. Apesar de depois que você faz o café, a borra do café ela perde boa parte da cafeína, ainda resta cafeína ali nela. E a cafeína em excesso na sua rosa do deserto pode danificar suas raízes. Ela vai diminuir o calibre do xilema ali das raízes, afetando a capacidade da sua planta de absorver água do substrato. Portanto, você deve sempre utilizar a borra do café com moderação, porque tem gente que todos os dias termina de tomar o café e joga a borra do café ali nas suas plantas e não é bem por aí. Também você não pode cobrir todo o substrato com a borra do café. Você coloca uma porção, uma colher ali também de sopa no canto ali do substrato, você pode enterrar um pouco também. E aí você vai fazer essa aplicação aí mais ou menos uma vez por mês é o suficiente, nada de usar todos os dias. O ideal também é utilizar a borra do café não assim que você fez o café. Você pode guardar aquela borra do café em um recipiente fechado, deixar ali durante uns 5 dias fermentando, só então você vai lá e utiliza nas suas plantas. Vai estar ali no ponto ideal para você utilizar. Outro material que a gente produz em casa, que é uma fonte orgânica aí de nutrientes, é a casca de ovo. A casca de ovo ela é rica em cálcio. O cálcio é fundamental na sua rosa do deserto e em plantas em geral, porque ele auxilia a planta a transportar nutrientes dentro dos seus tecidos. Ele é importantíssimo na formação de órgãos da planta, como flores, por exemplo. Às vezes você tem uma planta que produz uma flor com má formação, falta uma pétala, as pétalas ali mal formadas. Então isso muitas vezes é deficiência de cálcio. E o cálcio
ele é importantíssimo nesse sentido, e você pode encontrar o cálcio aí na casca de ovo. E para utilizar a casca de ovo como adubo nas suas plantas, você deve primeiro secá-las também ao sol, deixá-las bem secas e depois moer no liquidificador até que vire um pó bem fino, porque se você utilizar a casca de ovo com partículas muito grandes, a planta ela não vai conseguir absorver. É preciso realmente fazer o pó bem fino para que você, ao colocar no substrato e regar, a planta consiga absorver os nutrientes que ela precisa. E a casca de ovo ela passa bastante tempo no substrato da sua planta, então vai passar meses. Então você só vai precisar aplicar de novo a casca de ovo no substrato daquela rosa do deserto daqui a uns 6 meses. A casca de ovo auxilia bastante na manutenção do pH do substrato da sua rosa do deserto, mas nada de exagerar, porque senão esse pH vai ficar alcalino demais e isso também vai afetar as raízes da sua planta. Um outro adubo orgânico bastante utilizado é a farinha de osso. A farinha de osso é um pó, como o nome já diz, é o osso bovino moído, e ela é rica principalmente em fósforo, mas ela também tem cálcio, e ambos os nutrientes são importantes para a planta. Mas quando as pessoas utilizam a farinha de osso nas suas plantas, o principal foco aí é o fósforo, porque o fósforo ele é fundamental para a rosa do deserto, por exemplo, para estimular a floração, para auxiliar o desenvolvimento das raízes e é importante para o crescimento da planta também. A farinha de osso também você vai utilizar ali uma colher de sopa em um vaso bacia como esse que tem aqui atrás. Você vai misturar ao substrato uma colher de sopa de farinha de osso ali ao substrato e aí você vai estar garantindo à sua planta um bom aporte aí de fósforo e de cálcio. Essa aplicação também você não precisa fazer com uma grande frequência, basta fazer essa aplicação uma vez a cada 30 dias e isso é o suficiente para sua rosa do deserto agradecer. Agora cuidado, você não deve exagerar na quantidade, porque se você exagera na quantidade, a farinha de osso ela vai matar micro-organismos que existem no substrato que são benéficos às suas plantas, porque esses micro-organismos decompõem a matéria orgânica existente no substrato de modo que a planta consegue absorver esse resultado dessa decomposição. Outro problema pelo excesso de farinha de osso é que ela vai atrapalhar a fotossíntese da sua rosa do deserto, fazendo com que a sua planta tenha um déficit de energia e as folhas de repente podem até amarelar e cair. E muito cuidado, a farinha de osso, como ela é feita a partir do osso bovino, ela é muito atrativa para os animais domésticos, principalmente para os cães. Ela tem um cheiro bastante ativo e os cães vão ser logo atraídos a comer aquele adubo ali que tem farinha de osso misturado nele. Então se você coloca farinha de osso no vaso aí de uma rosa do deserto, tome cuidado para o seu cãozinho não chegar perto ali, porque se ele chegar, com certeza ele vai cavar e vai querer ali comer aquele pó de osso que está ali misturado ao substrato. E a farinha de osso em excesso no estômago do seu cãozinho pode virar um bolo que pode trazer problemas aí para o seu cachorrinho e muitas vezes é necessário uma cirurgia para resolver e é sempre bom a gente evitar isso. Uma outra fonte de nutrientes orgânicos para a sua rosa do deserto é a torta de mamona. A torta de mamona ela é rica em nitrogênio e ela é um resultado da produção do óleo de mamona que é utilizado na fabricação do biodiesel. E existem algumas vantagens de utilizar a torta de mamona como adubo. Por exemplo, ela tem uma toxina que mata nematóides e muita gente tem problemas com nematóides aí nas suas rosas do deserto e a torta de mamona ela ajuda aí matando esses seres que são tão desagradáveis quando ocorrem aí no substrato das suas plantas. A torta de mamona rica em nitrogênio, ela só precisa ser aplicada a cada 2 ou 3 meses, porque a liberação do nitrogênio realmente é relativamente lenta ali no substrato da planta, então você não precisa fazer uma aplicação constante. E vem um alerta aqui que é importantíssimo sobre o uso da torta de mamona. Você nunca deve misturar a torta de mamona com a farinha de osso. Existe até no mercado a mistura já pronta de farinha de osso com torta de mamona. Não faça isso se você tem cães, animais domésticos em casa, porque a farinha de osso, como eu já disse aqui, misturada à torta de mamona, ela vai atrair o seu cãozinho que vai querer comer ali aquela mistura. E a torta de mamona é altamente tóxica para os cães, ela pode matar o seu cãozinho se ele ingerir. E é bom você tomar cuidado com isso. Nunca misture a torta de mamona com a farinha de osso para utilizar aí nas suas rosas do deserto. Então, se você tomar todos os cuidados com a torta de mamona, nada impede de você utilizar, tá? Utilize aí uma colher de sopa de torta de mamona misturada. Você pode enterrar bem no substrato para não ter nenhum perigo de um animalzinho curioso chegar ali e ingerir alguma quantidade de torta de mamona, e você vai fazer essa aplicação aí a cada 2 meses.
Ok? Então espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Não deixe de clicar aí no botão de se inscrever. Curta e compartilhe aí esse vídeo nos seus canais, nas suas redes sociais. E nos siga também nas nossas redes sociais, tanto no Facebook como no Instagram. E não deixe de se inscrever na Semana das Rosas do Deserto, clicando no link que está aqui na descrição desse vídeo. Até a próxima. Tchau, tchau.